Graça e paz, tudo bem com você? Vamos ler hoje Gênesis, capítulo 48. Jacó fica doente. Passadas essas coisas, disseram a José, que coisas? Aqui no capítulo anterior, nós vimos a parte, né, que José compra toda a terra do Egito, compra os escravos, e no final Jacó fala para ele que ele está perto, né, dos seus últimos dias. E faz ali José prometer que não enterraria ele no Egito. E aí, passadas essas coisas, disseram a José, seu pai está doente. Então José tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó, eis que o seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Então Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, me abençoou e me disse, eis que eu o farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos e a sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. E agora, os seus dois filhos, que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Ruben e Simeão são meus. Então Jacó adota os dois filhos de José, né? Mas os filhos que você gerar depois deles serão meus, segundo o nome de cada um dos seus irmãos, serão chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza, morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou, quem são esses? José respondeu ao seu pai, são os meus filhos, que Deus me deu aqui. E Israel disse, traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso, José levou os filhos para perto dele. Ele os beijou e os abraçou. Esse beijo e abraço fazia parte da bênção. Quando nós olhamos lá em Gênesis 27, vou voltar aqui para vejam com vocês aqui. Gênesis 27, lá no capítulo, deixa eu ver o versículo aqui que eu deixei anotado aqui, para não esquecer. No 26. 27 e 26. Aqui, vamos deixar aqui. Quando Isaac vai abençoar Jacó, na verdade Jacó entrou, né, na frente de Esaú e pegou a bênção dele, né? Então Isaac, seu pai, lhe disse, venha cá e me dê um beijo, meu filho. E ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Então Isaac abençoou ele depois que deu um beijo. E aí aqui Jacó segue da mesma maneira, seguindo, né, essa mesma coisa que Isaac fez aqui, né? Depois que beijou, ele abençoou os filhos de José. Jacó abençoou José e os filhos deste. Então Israel disse a José, eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou, com o rosto em terra diante dele. Esse tirando-os de dentro do joelho, isso significa uma cerimônia de adoção, né? Na cerimônia de adoção, a criança se sentava nos joelhos do adulto adotivo. Então, esses dois filhos aqui foram colocados sobre os joelhos de Jacó para cumprir a cerimônia que ele estava adotando esses dois filhos para ele. Prostrou-se o rosto em terra diante dele. Depois, José pegou os dois filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim. Efraim era o filho mais novo, então ele ficaria com a mão esquerda, né? Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre Manassés, cruzando assim as mãos. Mesmo sendo Manassés o primogênito. E Israel abençoou José, dizendo, Manassés é o primogênito e Efraim o mais novo. E ele trocou as mãos. O primogênito ficaria com a mão direita da pessoa que fosse conceder a bênção, e o outro ficaria com a mão esquerda, né? E Jacó abençoa, né? José dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes meninos, que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, que cresçam e se tornam uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isso não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Então aqui José pensa que seu pai está confuso, né? Trocando as mãos, e ele vai lá e troca a mão do pai, porque isso deixa ele ali angustiado, porque ele sabia como funcionava a bênção, né? E José disse ao pai, não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também será grande, também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando, por vocês Israel abençoará, dizendo, Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José, eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês, e os fará voltar à terra de seus pais. Promessa feita lá atrás, né? Dou a você uma parte a mais que a dos seus irmãos, um declive montanhoso, a qual tomei das mãos dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Então aqui hoje nós vimos, né, Jacó tomando por filhos Efraim e Manassés, que nós vamos ver nas 12 tribos, né, o nome desses dois, e às vezes você já viu esse nome e ficou sem entender, né, eu por muitas vezes vi esses nomes também não entendia, e eles fizeram parte das 12 tribos porque
Jacó adota eles como filho, né? Então não tem a tribo de José, tem a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, porque foi assim que Deus determinou que acontecesse. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, em nome de Jesus.